Olá pessoal, meu nome é Felipe Martins e eu vou falar para vocês sobre tecnologia embarcada com Arduino, construindo um projeto do zero com códigos, esquemas e circuitos. O que a gente vai ver aqui nessa palestra é um pouco da introdução aos sistemas embarcados e um pouco sobre Arduino também. Eu vou contar um pouco para vocês o que é o Arduino e o que vocês podem fazer com ele. Essa palestra é especialmente destinada aos estudantes, mas é claro que os profissionais também podem se beneficiar dos conhecimentos aqui. Eu digo que é destinado especialmente aos estudantes porque Arduino é uma ferramenta bastante poderosa para se colocar em prática conceitos de sistemas embarcados, de programação e de eletrônica. Portanto, é uma ferramenta muito legal para você utilizar nos seus trabalhos de faculdade ou do curso técnico em automação. Bom, como eu falei, meu nome é Felipe Martins, eu sou professor hoje do Instituto Federal do Espírito Santo, especialmente no Campus Serra. Eu dou aula para o curso de Engenharia de Controle e Automação e faço parte do NERA, que é o Núcleo de Estudos em Robótica e Automação. Eu também mantenho um blog, que é o nossosrobôs.blogspot.com. Convido vocês a visitarem o blog. No blog, obviamente, eu falo mais sobre robótica, como o próprio nome do blog já diz. Mas eu também tenho vários posts sobre Arduino e sistemas embarcados, muitos ligados diretamente a aplicações para robôs. Eu vou comentar um pouquinho sobre isso também no final da nossa apresentação. Bom, como eu mencionei, a gente vai ver aqui um pouco sobre sistemas embarcados, Arduino, características de hardware e de software, o que é o Arduino, o que é um microcontrolador. Vamos ver um pouco de aplicações mesmo para poder ver leitura de sensores digitais e analógicos, mesclando com algumas práticas de montagem e programação. A gente vai ver aqui 5 práticas, coisas bem básicas, mas que vocês podem utilizar já para ir construindo projetos, como eu falei, construindo sistemas para utilizar nos seus trabalhos. No final, eu vou comentar um pouco sobre como você pode avançar com o Arduino, inclusive compartilhando alguns links com vocês aí. Bom, para iniciar, falar um pouquinho sobre o que é um sistema embarcado, só para a gente contextualizar aqui a nossa palestra. O sistema embarcado é um sistema baseado em microcontroladores em que um computador é encapsulado e dedicado ao dispositivo ou sistema que ele controla. Então, obviamente, vocês já viram sistemas embarcados e lidam com eles todos os dias. Sistema embarcado é um sistema que realiza um conjunto de tarefas muito bem definidas e com requisitos bem específicos. Além do computador dedicado, em geral, ele tem sensores, atuadores, uma interface com o usuário e etc. Então, vários exemplos, como vocês já devem ter imaginado, eu vou citar alguns aqui, que são o MP3 Player, um relógio digital, calculadora, um navegador de GPS, a leitora para pagamento com cartão de crédito, um semáforo, um console de videogame, lavadora de roupas, um tablet, um medidor de pressão arterial, uma televisão, forno de micro-ondas. Tudo isso são sistemas embarcados, ou são exemplos de sistemas embarcados. Bom, e por que a gente vai falar sobre Arduino aqui? Arduino é uma maneira, é uma ferramenta, né, que você pode utilizar para trabalhar conceitos de sistemas embarcados. Eu diria que o Arduino já é quase que um sistema embarcado por si, ou a base para a construção de um sistema embarcado, embora ele vise a prototipagem dos sistemas. Por isso, tão interessante para uso educacional. Bom, o que é o Arduino, afinal de contas? Arduino é uma plataforma de prototipagem. Ela é uma plataforma eletrônica, open source, baseada nos princípios de flexibilidade e facilidade de uso para hardware e para software. Então, ela foi pensada para ser fácil de usar. Consiste de uma placa com um microcontrolador programável preparada para receber sinais de sensores e acionar atuadores. Sua linguagem de programação é baseada no Wiring, que é baseado em C e C++. Então, para você que está estudando aí C ou C++, é bastante tranquilo fazer a programação em Arduino. E a placa pode funcionar de forma independente ou em conjunto com o computador, transferindo dados para ele. Que
também um exemplo nosso, ou dois exemplos, a gente vai ver essa transferência de dados com o computador. Bom, algumas placas do Arduino estão mostradas aí nesse slide. E, como vocês podem ver, tem vários modelos de tamanhos diferentes. Eu tentei colocar aqui em escala. Então, a gente tem aí o Arduino Leonardo, aqui em cima, a parte esquerda. Aqui embaixo, a gente tem o Arduino Uno. E aqui, esse maior, é o Arduino Mega. Temos também outros modelos de Arduino. Aqui o LilyPad, que é esse redondinho. O Arduino Micro, que é esse daqui. O Arduino Nano, esse daqui. E o Arduino Mini. Então, todas essas placas, na verdade, elas têm capacidade computacional parecida. Claro que não são iguais, algumas têm mais ou menos memória, algumas têm mais ou menos pinos, algumas têm algumas características de hardware diferentes das outras, mas todas elas têm a função básica equivalente, que é fazer processamento de dados, fazendo leitura de sinais digitais ou analógicos e colocando sinais na saída para acionar dispositivos. Além disso, todas elas têm a capacidade de fazer comunicação de dados, ou com o computador ou com outras placas. Bom, o fato de ter tamanhos diferentes, obviamente, é porque eles visam aplicações diferentes também. Eu vou falar com um pouco mais de detalhes sobre características do Leonardo, do Uno e do Mega, que são três placas assim muito utilizadas ainda hoje. Mas existem outras. Por exemplo, a gente tem aqui o Arduino I1, o Arduino Ethernet, o Arduino DUI e o Arduino Explora. Essas placas elas já têm características adicionais em relação às anteriores. O Arduino I1, por exemplo, ele tem nessa parte metálica aqui já praticamente um computador rodando o Linux aí dentro e um sistema para fazer conexão via Wi-Fi. Então, você consegue programar o Arduino da mesma maneira que você programa todas as outras placas, com a mesma linguagem, mas já tem funções que você pode utilizar para fazer comunicação via Wi-Fi. Esse Arduino aqui é o Arduino Ethernet. Ele, assim como os outros, ele também é programado do mesmo jeito, com a mesma linguagem, mas você já pode plugar aqui um cabo de comunicação e conectá-lo à rede Ethernet. Tem também aqui uma entrada para um cartão de memória SD. Já o Arduino DUI é um Arduino, uma placa que é do mesmo tamanho do Arduino Mega, com vários pinos, mas ele tem um processador já muito mais poderoso do que os processadores de todas as outras placas que eu mencionei. Então, e muito mais memória também. Então, ele é destinado a fazer já processamento um pouco mais pesado. E o Arduino Explora, ele já tem vários sensores embutidos, já vem com um sensor de inclinação e tem um formato parecido com o joystick, ele permite que você conecte ao computador e programe para ele simular um joystick também, por exemplo. Então ele tem já a ideia de servir como uma plataforma para você explorar mais os conceitos sem precisar conectar tantas coisas à placa. Bom, claro que o Arduino também está evoluindo e o Arduino, esse aqui é um Arduino TRE. O Arduino TRE ele vai ter realmente um computador completo rodando Linux, trabalhando, eu vou dizer, em paralelo com o Arduino que tem aqui internamente, mantendo o mesmo padrão de conexão dos pinos com todas as placas mais tradicionais, como o Arduino Uno, Mega e o Arduino Leonardo, mas agregando capacidades de um computador realmente, né? Bom, eu não vou comentar sobre esse daqui, mas no site do Arduino vocês podem encontrar todas as informações e detalhes sobre todas essas placas. Bom, o Arduino também é um conjunto de software. Na verdade, ele tem uma interface, uma IDE para programação, e essa IDE é bastante simples. De propósito, ela foi feita de forma a ser bem simples, mas que ela permite que você faça a programação aqui numa linguagem que é parecida com a linguagem C e utilize várias funções que foram feitas especialmente para o Arduino. A gente vai ver aqui no decorrer da palestra algumas delas, mas o que importa aqui realmente para a gente é que essa interface já vai permitir que a gente faça toda a comunicação com o Arduino e a sua gravação também. Vamos ver quando a gente estiver vendo o exemplo. Bom, como eu mencionei, Arduino é open source. E o que significa isso? Ele é aberto, os projetos estão aí disponíveis para quem quiser ver,
E se você quiser montar um, ele é gratuito também. Ninguém vai cobrar nada de você para você utilizar os projetos do próprio Arduino. Ele foi desenvolvido por esses 5 camaradas aqui, na Itália, em 2005. Aqui tem só a título de ilustração uma fotografia do primeiro protótipo do Arduino, que já evoluiu bastante, como vocês podem ver. Apenas para dar uma ideia, foram em 2005 vendidas 200 placas. A ideia era fazer placas para estudantes utilizarem. Já em 2006, esse número passou para 5.000, em 2007 já foram 30.000 placas e em 2013, 1 milhão de placas até setembro de 2013. Então vocês vejam que foi um crescimento realmente exponencial, um crescimento espantoso, que mostra a ampla aceitação que o Arduino teve no mercado. Bom, aqui eu coloquei só como exemplo um esquemático que eu tirei do próprio site do Arduino para montar uma placa e todo mundo tem acesso caso vocês queiram. Inclusive com o desenho da placa de circuito impresso também, se você quiser montar. Bom, apesar do Arduino ser open source e ter todos os projetos, todo o hardware é aberto, quem quiser compra os componentes, monta a sua própria placa, inclusive vende, pode vender também a placa, e usando o próprio software do Arduino, tem um mais, né? O nome Arduino é marca registrada. Bom, então você não pode fazer uma placa igual a do Arduino e vender com o nome Arduino. Mas você pode fazer uma placa igual a do Arduino e vender com um nome diferente do Arduino. E aí a gente tem vários exemplos, que são clones do Arduino. Veja que a placa é exatamente igual ou muito parecida. Ele trocou a cor, trocou a posição de alguns componentes, mas o hardware é exatamente o mesmo e é feito para trabalhar com o mesmo software, a mesma IDE do Arduino. Portanto, programado com a mesma linguagem. E também, como os conectores estão na mesma posição do Arduino, seguindo o mesmo padrão, ele também aceita as placas que foram feitas para o Arduino, as extensões, que a gente chama de shields, ele aceita os shields que foram feitos para o Arduino também. Então esse é o Freeduino, tem outros exemplos, como Seeduino, com processador um pouco diferente, algumas características diferentes. O Brasuino, que foi feito no Brasil, aqui vocês talvez consigam ler Indústria Brasileira, ele colocou algumas coisas adicionais aí e trocou a posição de alguns componentes também para ficar mais fácil o uso. E claro, a gente tem o Severino, que é o Arduino de baixo custo, né? Então, se você quiser montar a sua placa, isso aí está no site oficial do Arduino também, foi feito também por um brasileiro, naturalmente. Você consegue montar o Arduino com bastante pouco dinheiro realmente e fazendo a sua própria placa, caso você queira se aventurar. Bom, tem algumas que são similares ao Arduino, elas não utilizam o mesmo processador, nem o mesmo IDE, a mesma interface para programar, mas elas usam a mesma ideia e com o padrão de conectores igual para poder aceitar também as placas feitas para o Arduino, muitas delas. Então esse é um exemplo que usa um PIC32, é o ShipKit Uno 32, tem outro que usa um Cortex M3, esse é o Olimexino, que já é muito mais poderoso, por exemplo, que o Arduino Uno. Tem também algum hardware adicional para fazer comunicação. Tem algumas que são bem pequenininhas, como essa da Adafruit, a Trinket, que usa um Atetine 85. Tem essa outra para PIC também, que é bem fácil de montar, que é o Pinguino, que usa um 18F2550. A Texas faz uma placa que eles chamam de Launchpad. Essa é a Launchpad para o MSP 430. Não segue o mesmo padrão de conectores, mas existe uma interface, uma IDE, que permite a programação do MSP 430 exatamente com a mesma linguagem do Arduino também. Essa IDE se chama Energia, se vocês quiserem procurar na internet. Bom, a outra da Texas também, outro Launchpad, que é uma com ARM Cortex M4, que já é um processador bem mais poderoso. Bom, a Intel lançou uma placa, que é a Intel Galileo, que utiliza, como vocês podem ver aqui, o mesmo padrão de conectores para o Arduino também. Permite que você programe usando a linguagem do Arduino, mas basicamente é um computador, vai ter um Pentium aqui. Enfim, então isso aqui é só para mostrar que realmente existe um mercado muito amplo para o Arduino aí, muita gente trabalhando com o padrão Arduino. Bom,
Vamos ver um pouquinho das características de hardware. Eu falei com vocês que eu ia mencionar alguns. O Arduino Uno usa um microcontrolador que é o Atmega 328, o microcontrolador está aqui. Trabalha com uma tensão de operação de 5 volts. A grande maioria das placas Arduino trabalha com 5 volts, mas tem algumas que trabalham com uma tensão menor, com 3,3 volts, portanto tomem cuidado se vocês forem utilizar alguma placa diferente dessa do Arduino Uno ou do Leonardo, que a gente vai ver aqui. Bom, a tensão de operação é de 5 volts, mas a tensão de entrada pode ser de 7 a 12. Essa tensão de entrada nesse conector que está aqui, que é um conector de alimentação, uma fonte de alimentação normal. Aí ele tem um regulador interno que vai regular a tensão para 5 volts para todos os circuitos da placa. O Arduino ele tem 14 pinos de entrada e saída digitais, ou seja, que você pode conectar seus sensores digitais ou pinos de um teclado ou pinos para comunicação de dados e etc. Ou para acionar alguma coisa. Desses 14 pinos, 6 podem ter um sinal de saída PWM, que a gente vai ver mais para o final o que significa. Bom, além disso, tem 6 pinos de entrada analógica. Tem 6 pinos aqui embaixo. Esses pinos de A0 até A5, eles podem fazer a leitura de sinais analógicos e internamente no microcontrolador existe um conversor analógico digital que converte o sinal analógico equivalente a um equivalente digital. A gente vai ver um exemplo disso também. Bom, corrente máxima de cada pino é de 40 mA, tem hardware para comunicação porta serial, comunicação I2C e comunicação SPI. A memória flash, que é a memória para armazenamento do programa, é de 32 KB, dos quais meio KB são utilizados pelo bootloader, que é o programa responsável por fazer a gravação do próprio programa que você está fazendo para o Arduino. Então, o Arduino ele utiliza um esquema que um pedacinho da memória dele de programa, nesse pedacinho ele fica protegido, fica gravado um programa especial que roda toda vez que você vai transferir um programa do computador para o Arduino. E esse programa é que cuida de guardar o programa que você fez na memória corretamente. Bom, então você não vai ter acesso a todo 32 KB, mas a quase tudo isso. E ele tem memória RAM de 2 KB, que é a memória que você pode utilizar para gravar dados. Então, se você está lendo variáveis, lendo sensores no seu programa e quer guardar em variáveis, você pode usar até 2 KB de memória. Pode parecer pouco, é pouco mesmo, mas microcontroladores, em geral, têm pouca memória realmente. Mas, ainda assim, mais do que suficiente para uma gama muito ampla de aplicações. Bom, e a memória E2PROM, que é uma memória não volátil, ele tem 1K de memória, 1K de espaço. Esse 1 KB de memória E2PROM pode ser utilizado para gravar dados que você não quer perder caso a energia do Arduino seja cortada, ou seja, se ele for desligado, ainda assim os dados da memória E2PROM são preservados. Bom, ele trabalha com clock de 16 MHz, que é o clock da grande maioria das placas. Por exemplo, o Arduino Leonardo, que como vocês podem ver é muito, muito parecido com o Arduino Uno, ele também tem um clock de 16 MHz e muitas características parecidas. Por exemplo, tensão de operação também é 5 volts, a tensão de entrada é de 7 a 12 também, mas algumas coisas são diferentes porque ele usa um microcontrolador diferente, ele usa o Atmega 32U4. Ele tem 20 pinos de entrada e saída digital, dos quais 7 podem ter saída PWM, 12 pinos com possibilidade de entrada analógica, corrente máxima também de 40 mA, e o hardware de comunicação também tem uma porta serial, também trabalha com I2C, com SPI, mas ele tem também uma possibilidade de emular hardware para conectar-se no computador. Então, por exemplo, ele consegue emular teclado ou mouse. Então, ele tem um esquema de conexão um pouco diferente com a USB. Também tem 32K de memória de programa, só que ele usa um pouco mais para o bootloader, 4 KB. A memória RAM é um pouquinho maior, 2,5K. E a E2PROM é de 1 KB também.
Bom, o Arduino Mega, esse é o Mega 2560, eu até coloquei ele mais ou menos na mesma proporção dos outros, para vocês terem uma ideia que ele é realmente maior, e aí eu vou trocar aqui para ele diminuir um pouquinho mais. Ele tem um microcontrolador que é o Atmega 2560. Também trabalha com 5 volts. Basicamente, as características são muito parecidas, mas ele tem coisas adicionais. Por exemplo, 54 pinos de entrada e saída, dos quais 15 podem ter saída PWM. São 16 pinos de entrada analógica, 4 portas seriais UART, tem também hardware para comunicação via I2C, SPI, USB, e a memória de programa dele é bem maior, 256 KB, dos quais 8K são usados pelo bootloader. A memória RAM também é muito maior do que a do Arduino Uno e do Leonardo, de 8 KB, e a E2 de 4 KB. Bom, essas são as 3 placas principais, que são as que eu queria mostrar para vocês. Então, vocês podem ver aí, só repassando aqui rapidamente, o Arduino Uno, Arduino Leonardo e, mantendo a escala, o Arduino Mega. Essas 3 são muito comuns, claro que tem vários outros, como a gente viu, mas essas 3 atendem uma gama bastante ampla de aplicações. Bom, eu falei aqui de microcontrolador, mas só para dar uma passada geral, o que é um microcontrolador afinal? Bem basicamente, um microcontrolador é um chip, é uma CPU de pequeno porte, capaz de executar um conjunto de instruções, ou seja, o microcontrolador possui um microprocessador lá dentro. Ele executa instruções que são simples e rápidas, tem memórias, tem periféricos, e pode se comunicar com outros periféricos. Então, em resumo, o microcontrolador é um conjunto de coisas com uma CPU aqui dentro, um microprocessador aqui dentro, e esse conjunto de coisas aqui está prestando serviços a essa CPU. Bom, e esse microcontrolador, por isso também, às vezes é chamado de um computador completo. Bom, existem vários exemplos de microcontroladores, né? Aqui eu cito alguns exemplos de microcontroladores de fabricantes diferentes. 8051, que é um microcontrolador bem famoso. 80196 também. 68HC11 da Motorola. MSP430 da Texas. O próprio Atmega 328. O PIC 16F628, que muitos estudam aí ainda. O DSPIC, o Cortex M3, etc. Mas o Arduino aqui está onde? Bom, o Arduino, como a gente viu, utiliza microcontroladores da Atmega. São vários, placas diferentes usam microcontroladores diferentes, mas o Arduino Uno, que a gente vai usar aqui como exemplos aqui durante a palestra, utiliza o Atmega 328. Bom, outros exemplos de microcontroladores utilizados nas diferentes placas estão listados aqui. Então, as várias placas do Arduino podem utilizar o Atmega 168, 328, 1280, 2560, 384 ou o Arduino DUI utiliza esse AT91 SAM 3X8E, que é um microcontrolador com núcleo Cortex M3 de 32 bits. Todos os outros são microcontroladores de 8 bits. Esse aqui utiliza um microcontrolador de 32 bits, muito mais poderoso do que os anteriores. Bom, apenas para chamar a atenção, a gente não vai precisar pensar nisso, mas se vocês forem montar o Arduino de vocês ou montar alguma coisa no protoboard, tomem cuidado, porque no programa do Arduino e na própria pinagem mostrada na placa, o número do pino que aparece na placa é diferente do número do pino do microcontrolador. Então, com a função correspondente, né? Então, você, por exemplo, tem os pinos, o número dos pinos que aparecem na placa. Esses números aqui, 0, 1, 2, 3, 4, não são os pinos 1, 2, 3, 4 do microcontrolador. Os números são diferentes. A correspondência está mostrada aqui nesse mapa, mas o que a gente vai utilizar no nosso programa e, inclusive, no esquema da placa, são os pinos da placa, não os pinos do microcontrolador, ok? Apenas para ficar claro isso aí. Muito bem. Características do software do Arduino. Muito basicamente, a interface de programação, como eu comentei, ela tem comandos muito básicos, né, para a gente utilizar. O software do Arduino, ele permite que você escreva o seu programa aqui, utilizando as funções que foram especialmente preparadas para o Arduino, e também permite que você grave a placa.
Bom, obviamente a ideia é você pensa num programa, coloca esse programa na IDE, utilizando a IDE, clica no botão que vai fazer a compilação desse programa, ele é transformado num arquivo que tem um código de máquina, que é entendido pelo microcontrolador, e a IDE também cuida de fazer a transferência desse programa para a placa através de uma conexão via USB. Bom, o programa, vamos ver um exemplo que é o exemplo clássico aqui para o Arduino, que é um programa para piscar LED, né? Que é o Hello World de todos os microcontroladores. Bom, esse exemplo aí eu tirei do próprio programa do Arduino, que aliás vem com vários exemplos, e ele serve para piscar um LED, eu só troquei o número do pino do LED aqui. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui nesse exemplo, isso aqui é o programa completo, que inclui tudo que é necessário para fazer a placa ligar e piscar o LED. Então, para quem está já acostumado a programar outros microcontroladores, né, ou o próprio microcontrolador Atmel, mas programando em C direto, vê que na linguagem do Arduino não é necessário fazer um monte de tipos de configuração que você faria, por exemplo, para fazer um mesmo programa utilizando o PIC ou um outro microcontrolador diretamente. Bom, o que é importante da gente ver aqui, o Arduino ele tem duas funções que sempre vão aparecer no programa. Uma função é a função setup, que é do tipo void, não retorna nada, e a outra função é a função loop. Bom, a função setup, como o próprio nome diz, ela serve para fazer as configurações básicas do Arduino. E a função loop é a função que é chamada várias vezes em loop durante a execução do programa. Então, sempre que você ligar o Arduino, resumindo, tudo que está aqui na função setup vai ser executado uma vez apenas, e depois tudo que está dentro da função loop vai ser executado tantas vezes quanto enquanto o Arduino estiver vivo, né? Vamos dizer assim, para sempre. Bom, aqui nesse nosso programa, a função setup tem apenas uma função, né? O que está em // aqui é comentário, então não é executado nada, e ele chama uma função especial do Arduino, que é a função chamada pinMode. A função pinMode, como vocês devem esperar já, ela define o modo de utilização do pino. Nesse caso, ela está definindo, ela recebe dois parâmetros, o número do pino que você está definindo e o modo de operação, nesse caso, output. Então, o pino 12 está sendo definido como um pino de saída, output. E as outras funções são as funções digital write, já dentro do loop. Se eu quero piscar o LED, eu tenho que acender o LED primeiro, e eu vou acender o LED usando essa função digital write, que é a função que aciona uma saída digital, né? A saída digital a gente já definiu aqui o pino 12 como um pino de saída, portanto, digital write, vou usar o mesmo pino 12 e high vou colocar em nível alto. Isso vai basicamente fazer esse pino ter 5 volts, o que no nosso circuito vai acionar o LED. Depois eu uso um delay, e esse delay ele faz simplesmente o microcontrolador esperar, e faço uso da mesma função digital write para apagar o LED, colocando o digital write 12,low. Bom, esse delay de 1 segundo, é uma função que recebe um argumento em milissegundos e faz com que o microcontrolador fique parado durante essa quantidade definida aqui de tempo. Então, o que esse programa vai fazer? Bom, quando eu ligar o Arduino, ele vai configurar o pino 12 como um pino de saída, vai chamar a função loop, vai fazer acionamento do pino 12, colocando o pino 12 em 5 volts, que significa acende o LED, espera 1 segundo, coloca o pino 12 em 0 volts, ou seja, apaga o LED, espera mais 1 segundo e volta, chama a função loop de novo e repete isso aqui para sempre, o que significa que o nosso LED vai ficar piscando para sempre. Só como uma observação aí, no Arduino Uno, os pinos digitais são os pinos de 0 a 13 e os pinos analógicos são os pinos de 14 a 19, mas a gente também vai poder utilizar a denominação A0 até A5, como a gente vai ver mais para frente. Bom, vamos montar então o nosso primeiro circuito. Nosso primeiro circuito não tem nenhuma dificuldade, a gente vai pegar a placa do Arduino
e vai colocar um LED na placa. O esquemático está aqui do lado, eu vou conectar o LED no pino 12, né? A gente já viu que o programa está fazendo o acionamento do LED que está no pino 12, colocando em série um resistor de 220 ohms com um LED ligado ao GND. Então, no nosso Arduino, eu já fiz um esquema que soldei o LED no resistor, está conectado aqui no pino 12, como vocês podem ver, até o GND. Nesse conector aqui, então, a gente já resolve a conexão com o nosso LED também. Eu já fiz previamente essa conexão, eu não sei se dá para ver muito bem aí na câmera, mas já está aqui esse mesmo circuito que está aparecendo aí na tela, já está montado aqui para a gente ver funcionando. E aí, para a gente fazer essa prática, eu vou abrir aqui o software do Arduino, a interface do Arduino já está instalada. Se vocês quiserem baixar lá do próprio site do Arduino, ele é gratuito, como eu mencionei. E eu vou abrir aqui o exemplo no Basics Blink, que é o exemplo básico, né, do Arduino. Bom, esse exemplo aqui já vem pronto, né, esse programa, e ele é equivalente ao programa que a gente viu ali na tela, exceto que ele está usando o pino de saída 13 ao invés do pino 12. Eu vou mudar aqui para o pino 12. Nesse exemplo, ele diz que o pino, ele declara uma variável para o pino do LED e depois utiliza essa variável aqui no programa. É o mesmo programa, se vocês observarem, ele usa dentro do void setup o pin mode e dentro do void loop ele faz o digital write, delay, digital write e delay. Mas aqui, ao invés de colocar o número do pino diretamente, ele está colocando o nome da variável que ele declarou aqui em cima. Uma variável inteira, LED, que ele atribuiu o valor 13. A gente vai trocar isso aqui, atribuir o valor 12 e vai programar o Arduino. Como que a gente vai programar o Arduino? Bom, como eu já mostrei para vocês, a minha placa é o Arduino Uno e ela já está conectada via USB ao computador. Mas, antes de fazer a gravação, o que a gente precisa fazer é vir aqui no menu Tools e tomar o cuidado de escolher a placa correta. A gente viu que o Arduino tem várias placas diferentes, eu mostrei algumas apenas, mas a que a gente está utilizando aqui nesse caso é o Arduino Uno. Se vocês forem usar uma placa diferente, por favor utilizem e escolham aqui, selecionem a placa correspondente a que vocês têm. No meu caso, o Arduino Uno. E também é necessário aqui no mesmo menu Tools, a gente selecionar a porta serial, no meu caso aqui a porta COM3, que é a porta que tem já o driver do Arduino instalado. Muito bem, depois eu vou clicar aqui no Upload. Quando eu clico em Upload, o software começa a compilar o programa, e aí ele tem uma barra aqui que mostra a evolução dessa compilação. Ele já diz aqui para a gente no rodapé também que o Arduino Uno está conectado na COM3. E no fim ele faz o uploading, done uploading, diz aqui para a gente qual foi o tamanho do programa, né? Esse pequeno programa aqui que a gente fez utilizou 1K praticamente da memória do microcontrolador, de um total de 32K. Portanto, dá para você ter uma ideia também qual é o tamanho do seu programa na memória do Arduino que você está utilizando. Então, para que vocês vejam o resultado aqui desse exemplo, né, a gente tem o LED piscando aqui com uma frequência de 1 Hz, ou seja, uma piscada por segundo. Na verdade, essa frequência aqui é de meio Hz, mas porque o período total é de 2 segundos, né? A gente pode mudar aqui, por exemplo, quero deixar ele só 50 milissegundos aceso. Então, vou mandar gravar de novo e vou colocar a placa aqui na câmera, eu espero que dê para vocês visualizarem. Quando ele terminar de fazer a gravação, imediatamente ele já vai começar a rodar o programa piscando o LED a cada, deixando ele aceso só 50 milissegundos. Então mudou, obviamente, a frequência, né, de piscada, porque eu troquei o tempo que o LED fica aceso. Ele está aceso só 50 milissegundos e está apagado durante 1000 milissegundos. Certo? Muito bem, vocês viram que então, com esse pequeno exemplo, a gente conseguiu visualizar o quão fácil é utilizar o Arduino. Eu espero que vocês estejam motivados aí para utilizar o Arduino em projetos mais complexos. Bom,
Para quem não tem ainda a placa, eu preparei também uma simulação, uma prática para piscar o LED aí que vocês podem ver nesse link, que eu espero que a apresentação fique disponível aí para vocês, aí vocês vão ter acesso ao link podendo clicar nele, mas se não, vocês podem copiar esse link aí, esse endereço para o browser de vocês e vocês vão ter acesso a esse simulador, que é um simulador gratuito também, fica disponível. A única coisa que eu fiz foi preparar o hardware com o LED ligado ao pino 12 e o programa também, vocês podem clicar no play lá e vão ver o programa funcionando. Ou podem construir o próprio circuito de vocês usando o mesmo simulador também, o que eu encorajo a fazer. Bom, vamos falar um pouquinho sobre sensores digitais. Eu vou passar bem rápido na parte de sensores digitais, mas é apenas para dizer que sensores digitais podem ser lidos com uma função bastante simples, que a gente vai ver aqui agora no Arduino. E tem sensores digitais os mais diversos, né, que provêm informação através de sinais digitais. A gente pode ter botões, e aí são push buttons mesmo, ou botões para fazer um teclado ou alguma coisa do tipo, configuração de dispositivo, etc. Ou sensores também, por exemplo, de porta aberta ou fechada, ou andar do elevador, se o elevador está num determinado andar ou não, chaves de fim de curso em máquinas industriais, sensor para dizer se o equipamento está ligado ou está desligado, se o nível do reservatório chegou no máximo ou não, se tem alguém na sala ou não, sensor de presença, se alguém tocou alguma coisa ou não. Ou seja, existem os mais diversos sensores de tipo que provêm sinais digitais. E esses sensores de sinais digitais, do ponto de vista elétrico, todos eles se comportam como se fosse uma chave liga-desliga. Portanto, nesses casos, a gente pode fazer a ligação de modo que o sinal do sensor seja um sinal de 0 ou de 5 volts, passível de ser lido pelo Arduino. Então, no Arduino, a gente vai utilizar a função Digital Read, que é a função que vai fazer a leitura do sinal que está no pino especificado. Então, esse pino aqui é, na verdade, o número do pino. Então, se a gente estiver fazendo a leitura do pino 0, eu vou ter aqui Digital Read 0, certo? E para a entrada, se a entrada tiver com nível de 5 volts, o retorno dessa função Digital Read é um nível alto, é 1, e se a entrada tiver em nível 0, o retorno é 0. Na verdade, para uma tensão de alimentação de 5 volts, o retorno dessa função vai ser sempre 0 caso a tensão do pino seja abaixo de 2 volts, ou vai ser 1 caso a tensão do pino esteja acima de 3 volts. Certo? Então, qualquer coisa acima de 3 volts, o retorno dessa função é 1. Qualquer coisa abaixo de 2 volts, o retorno dessa função é 0. Como vocês devem ter observado, entre 2 e 3 volts existe um limbo aqui, que na verdade, claro que a função vai retornar alguma coisa, mas o fabricante não consegue te garantir que coisa que ela vai retornar. Pode ser 0, pode ser 1, ele não sabe. Muito bem, vamos fazer então uma prática de leitura de um sinal digital. Bom, o circuito que é para ser montado, esse circuito, ele simplesmente tem um botão e o LED. O LED, eu vou manter o LED do pino 12 conectado, ele não aparece aqui nesse circuito, mas ele está conectado lá no nosso pino 12. Poderia também utilizar o LED do pino 13, que já é um LED que vem na placa do Arduino. Mas eu vou utilizar o do pino 12 simplesmente porque é mais fácil de eu mostrar aqui na câmera para vocês. E vou fazer a ligação desse botão aqui. Esse botão, do jeito que está colocado aqui, na verdade, ele faz esse circuito. Eu estou conectando esse botão no pino D0, que é a entrada digital 0. E ele está recebendo um sinal que recebe um sinal de 5 volts através desse resistor R1. Então eu fiz um pull-up aqui com esse resistor R1. De fato, não precisaria, mas enfim, do ponto de vista elétrico, é isso que acontece. Então, eu vou conectar um resistor R1 aqui no pino D0, direto. E nessa conexão entre o pino D0 e o resistor R1, eu também vou conectar um botão ligando ao GND. Essa mesma ligação é mostrada aqui no protoboard. E o que eu fiz foi exatamente a mesma coisa que está colocado ali naquele desenho, né? E a gente vai fazer um programa, esse aqui, por sinal, desculpa, vocês também podem simular, né? Mas a gente vai pegar o programa que faz
a leitura desse sinal. Bom, vou voltar aqui para a interface original do Arduino e vou abrir, eu já preparei esse programa, então eu vou simplesmente abrir aqui no Congresso essa prática 2, sinais digitais, que está aqui, que já tem o programa que faz isso aí pronto para a gente estudar. Como é que esse programa funciona? Aqui tem um programa completo. Eu coloquei vários comentários aqui em cima, só para dizer que o botão está ligado no pino 0 e o que o programa faz. Bom, eu declarei 3 variáveis aqui. Uma que é o pino do LED pin. A outra é o pino que está ligado ao botão pin. E a outra para dizer qual é o estado do botão state. Inicializei essas variáveis. O LED pin está no 13 aqui, eu vou trocar para 12, né, para a gente utilizar o LED branco, que está conectado no pino 12. O botão está ligado no pino digital 0 e ele começa com o estado inicial 0 apenas para começar com alguma coisa. A função de configuração, que é a função void setup, ela tem 2 linhas. Uma que é esse pin mode LED pin, output, simplesmente está dizendo que o pino onde o LED está ligado é um pino de saída, e a outra é o pin mode button pin, input. O que essa função faz é configurar o pino onde está ligado o botão, ou seja, o pino 0, como um pino de entrada de dados, já que o botão vai fornecer dados para o Arduino. Muito bem. A função void loop, ela tem 3 linhas de programa. A primeira linha faz a variável button state receber o resultado dessa função aqui, que é a função digital read button pin. Ou seja, a função digital read button pin está lendo o valor digital do botão que está conectado no pino 0 e o retorno dessa função vai ser guardado na variável button state. Depois, o que eu faço é usar a função digital write, que a gente já viu, que escreve ou leva para o pino LED pin o estado do botão. Então, esse button state aqui, ele vai receber ou 0 ou 1, dependendo do resultado do digital read, né, da chamada da função digital read, e vai, portanto, escrever no LED pin 0 ou 1, acendendo ou apagando o LED. Resumindo, o que esse programa faz é simplesmente copiar o estado do botão para o LED. Ou seja, se o pino onde está conectado o botão estiver recebendo 0 volts, o LED apaga. Se estiver recebendo 5 volts, o LED acende. Entre a chamada dessas 2 funções, eu dou um delay de 100 milissegundos, apenas para que isso não seja chamado muito rapidamente a todo instante. Vou fazer a gravação desse programa aqui. Ele faz a compilação e automaticamente já faz a gravação. Eu já fiz aqui a conexão do meu circuito, né, que eu vou tentar mostrar aqui de algum jeito. Já fiz a conexão do meu circuito ao Arduino. Acho que assim. Então o circuito está montado aqui nesse protoboard pequenininho. Vocês podem ver que tem um botão aí e o LED que está aceso, né, porque o botão está solto. Ou seja, como eu tenho um resistor de pull-up, o pino do botão está com 5 volts. Quando eu apertar o botão, o LED vai apagar, porque ele está copiando o estado agora 0 volts para o LED. Se eu ficar soltando e apertando o botão, o LED fica acendendo e apagando, que era exatamente o que a gente queria. Certo? Bom, esse é um exemplo bastante simples também de utilização da função digital read para fazer leitura de sinais digitais. Então agora a gente já consegue fazer leitura e escrita de sinais digitais, mas isso ainda não é suficiente, não é isso? A gente precisa fazer programas um pouco mais complexos. Não é o objetivo dessa palestra, obviamente, ensinar a programar, nem a programar no Arduino, mas eu vou só mostrar para vocês algumas funções. A gente já viu as funções void setup, void loop, que existem em todos os programas de Arduino. Já vimos também as funções pin mode, que define o modo de operação do pino, pode ser input ou output. Já vimos digital write, que copia um estado, né,
define o estado do pino, low ou high, ou seja, o pino de saída digital vai ser pino nível alto ou baixo, 0 ou 5 volts. Vimos a função delay, que recebe um número inteiro e faz uma espera do número de milissegundos definido aqui no argumento. E vimos a função digital read, que recebe o número do pino e retorna o valor correspondente ao nível digital daquele pino, alto para 1, 0 para nível baixo. Outras funções interessantes no Arduino são as funções delay microseconds, que é uma função que, ao invés de... Ela também faz o delay, só que ao invés de receber o argumento em milissegundos, ela recebe em microsegundos. Então, se você quiser fazer esperas de tempos pequenininhos, essa função delay microseconds é interessante. A função milis, ela retorna o número de milissegundos que já se passou desde que o microcontrolador foi ligado. Então, essa é uma função muito interessante para quem quer controlar tempo de execução de algumas coisas, né? Sempre vai retornar um número que é acumulado, e não se preocupe se o seu Arduino já está ligado há 2 horas, há 3 dias, essa função dura vários dias aí acumulando dados. A função analog read é a função que faz a leitura de um valor analógico do pino. Então, como a gente viu, o Arduino tem alguns pinos que podem receber sinais de sensores analógicos, e essa função analog read vai fazer o uso do conversor analógico digital interno do microcontrolador para converter o valor entre 0 e 5 volts, conectado no pino, ou definido pelo sensor, né, que está conectado ao pino, vai converter esse valor de 0 a 5 volts proporcionalmente numa escala que vai de 0 até 1023. Por que de 0 até 1023? Porque esse conversor analógico digital é um conversor analógico digital de 10 bits. Portanto, 10 bits, um total de 1024 combinações, indo de 0 até 1023. O tempo total de conversão aí, analógico digital é de 100 microsegundos, não é instantâneo, portanto a leitura vocês devem considerar que ele vai levar mais ou menos 100 microsegundos para fazer cada conversão. Bom, então alguns exemplos aí que vocês podem utilizar, utilizando funções da linguagem C mesmo, por exemplo, while analog read A2 menor do que 950 vai executar alguma coisa. Esse exemplo aqui executa o bloco de código que está aqui definido, né, que não está escrito, mas enfim, vocês poderiam colocar o código de vocês aqui. Ele vai ser executado enquanto o valor de leitura analógica do pino A2 for menor do que 950. Lembrem-se, ele pode ser de 0 até 1023, então aqui você está definindo que enquanto esse valor não for maior do que 950 ou igual, ele vai ficar preso aqui executando esse bloco de código, certo? Outro exemplo é utilizando a função for, também padrão aí do C. Então esse exemplo aqui, for int conta igual a 0, ponto e vírgula conta menor que 6, ponto e vírgula conta mais, faz executar esse bloco de código aqui até que conta seja maior ou igual a 6. Ou seja, ele faz conta igual a 0 inicialmente, executa esse bloco de código, volta para cá, incrementa conta e testa, conta é menor do que 6? Como ele incrementou, conta era 0, passou a ser 1, sim, é menor do que 6, executa o bloco de código de novo, incrementa a conta outra vez, conta passa a ser 2, enfim, ele vai executar esse bloco de código 6 vezes, certo? Então, utilizando linguagem C normal aqui. E, como último exemplo, também a função if pode ser utilizada, nesse caso aqui, if brilho igual a 0, ou brilho igual a 255, executa uma parte do código, esse bloco 1. Se não, else, executa o bloco 2. Certo? Então, você também pode usar essa função do C aí para o Arduino. E também pode criar suas próprias funções. Então, por exemplo, nesse programa de pisca LED, ao invés da gente ter feito o void loop, todo o programa dentro do void loop, eu poderia ter criado uma função chamada invert LED. Então vejo que esse programa aqui é um programa completo também. Eu tenho definido aqui o pino 13 como o pino do LED. O void setup define esse pino como o pino de saída, através da função pinMode. E eu criei uma outra função que chama invert LED. Não recebe parâmetro nenhum, eu simplesmente faço a chamada da função. E a função vai fazer o seguinte, se digital read LED for igual a 0, ela faz digital write LED high. Ou seja, ele vai fazer a leitura de um sinal que é um pino de saída.
E essa função digital read ela pode fazer isso também, ou seja, se o LED estava em nível baixo, ele passa para nível alto. Se não, eu faço o digital write LED, low, ou seja, coloco ele em nível baixo. O que essa função faz é simplesmente inverter o estado do LED, portanto. E o void loop, essa função só é executada quando ela for chamada. O void loop faz a chamada dessa função inverte LED, espera 500 milissegundos, faz a chamada dessa função inverte LED de novo, espera 500 milissegundos outra vez e assim sucessivamente para sempre. Ou seja, ele está fazendo a chamada dessa função inverte LED aqui. Se eu usasse esse inverte LED várias vezes no meu programa, passaria a ser útil, né, a construção dessa função inverte LED aqui. Da mesma forma, eu posso construir funções para qualquer outra coisa. Bom, para chamar a atenção também, eu queria só comentar muito rapidamente, não vamos passar detalhadamente nisso aqui tudo, mas o Arduino, assim como numa linguagem C convencional, a gente pode utilizar variáveis de tipos diferentes. A gente define o tipo, como a gente viu lá a definição no programa anterior aqui, nesse aqui, a gente definiu a variável LED como sendo de tipo inteiro, int. O que essa função, esse tipo int faz o programa vai fazer uma reserva de um espaço de 16 bits na memória para guardar esse número inteiro do tipo int. Isso significa que o número pode variar entre menos 32.768 e mais 32.767. Ou seja, um número de 16 bits, né, 2 elevado a 16, está dividido aí o intervalo de 2 a 16, que é de 64K, em duas metades. Uma parte negativa, outra parte positiva. Se eu quisesse usar só tipo inteiro, eu poderia também fazer uso do tipo Word, que também são 16 bits, mas um número de 0 a 65.535. Bom, eu só mostrei isso aqui para mostrar que tem vários tipos de funções, algumas de 8 bits, outras de 16 bits e algumas de 32 bits. O Arduino consegue trabalhar com variáveis de 32 bits. Números muito maiores, se você está trabalhando com números muito grandes, não tem jeito. Você vai ter que usar. Mas é interessante não abusar disso, porque, como a gente viu, a quantidade de memória do microcontrolador é pequena. Quando você faz uso desse tipo de funções, ele passa a demandar um espaço de memória bastante grande, o que também vai exigir que o código para lidar com esse tipo de variáveis ocupe mais espaço na memória de programa. Como no microcontrolador, em qualquer sistema embarcado, né, o espaço de memória é reduzido, a gente precisa tomar cuidado e usar apenas o que for necessário. Muito bem, vamos falar agora um pouco sobre sensores analógicos. Sensores analógicos podem ser utilizados, existem vários tipos de sensores que enviam sinais analógicos, né, que podem ser utilizados também como o Arduino, junto com o Arduino. Alguns exemplos são sensores de intensidade luminosa, como o LDR, sensores de deslocamento angular ou linear, sensores de força, como SFR ou Strain Gauge, sensores de proximidade, de aceleração, de inclinação, de temperatura, ou seja, vários tipos de sensores emitem sinais analógicos do ponto de vista elétrico e, portanto, podem ser utilizados nessa entrada de conversor analógico digital que a gente tem disponível no Arduino. Bom, o sensor LDR é um resistor. Então, ele está mostrado aqui, eu tenho vários exemplos, né? É um resistor cuja resistência varia conforme a intensidade luminosa que está incidindo sobre a superfície sensível dele, que é essa que está mostrada aqui. Existem vários modelos de LDR, eu coloquei um link para um datasheet aqui, caso vocês queiram ver um dos modelos que estão aí. Bom, a gente vai fazer um exemplo com um sensor LDR conectado ao Arduino dessa maneira. O sensor LDR está ligado, um pino dele aos 5 volts, o outro pino dele ao pino A2, que é a entrada analógica de número 2 no Arduino. E eu faço, na verdade, um divisor de tensão com um resistor de 10 kΩ conectado entre o pino A2 e o pino GND, terra. Eu já fiz um esquema também para conectar o LDR direto no Arduino dessa maneira aqui para poder fazer o experimento. Bom, então o que a gente vai fazer agora é um programa que vai acender o LED quando houver pouca luz e apagar o LED quando tiver muita luz. Tá? Simplesmente um programa para fazer isso. Perdão.
Bom, eu já tenho o programa aqui. Aqui também no prática 3, sensor analógico. Então, esse programa, o que ele vai fazer é acender ou apagar o LED, né? Então, no caso do que está colocado aqui, eu já fiz a montagem. Eu vou colocar a placa aqui para vocês observarem. Eu fiz a montagem do jeito que está aqui, né? Não fiz a programação ainda, por isso o LED está aceso. O LDR já conectado no pino A2, do jeitinho que a gente tinha visto no slide. O que esse programa faz? Bom, eu declarei duas variáveis, LEDPIN e LDRPIN. LEDPIN está no pino 12, LDRPIN recebe A2, que é o número do equivalente, né, ao pino, esse é 14, 15, 16. Esse é o pino 16. Você poderia colocar 16 aqui também, mas A2 é porque isso aqui é igual à nomenclatura que está impressa na placa do Arduino, é mais fácil da gente identificar. Bom, o Void Setup simplesmente faz um pin mode LEDPIN output, ou seja, configura o pino LEDPIN como pino de saída, e no Void Loop, que é o que tem o programa que vai ficar rodando para sempre, eu faço if analog read LDRPIN maior ou igual a 300, digital write LEDPIN high, ou seja, se a leitura desse pino analógico for maior que 300, lembrando que ela pode variar de 0 até 1023, o LED vai acender. Se não, o LED vai apagar. E é só isso que o nosso programa vai fazer para sempre. Acender o LED e apagar o LED dependendo do nível do LDR. Então eu vou colocar aqui a placa que ele está gravando, né? Vai fazer a compilação e já vai fazer o upload desse programa. Então ele está terminando de compilar, fazendo o upload. Note que quando ele faz o upload os LEDs aí piscam. E pronto, acabou o upload. Na verdade o LED está aceso. E se eu tapar o LDR, o LED apaga. Não era bem isso que eu queria, né? Eu fiz exatamente o contrário do que eu estava querendo. Com pouca luz o LED apagou, com muita luz o LED acendeu. Então o que a gente pode fazer é, nesse programa aqui, trocar o maior ou igual por menor ou igual, compilar novamente, e a gente deve aí ter o comportamento inverso do que estava acontecendo até agora, certo? Então ele já fez o upload e agora se eu tapar o LDR, o LED acendeu. Se eu soltar o LDR, o LED acende. Em resumo, o LDR aqui agora, se ele receber pouca luz, o LED acende. Se ele receber muita luz, o LED apaga, certo? Muito bem. Então já fazemos leitura de um sinal analógico também. Só que, bom, a leitura do sinal analógico que a gente fez aí é uma leitura apenas para comparação, mas a gente vai ver como ler esse sinal realmente daqui a pouquinho. Bom, apenas para mencionar, vários outros sensores também dão sinais que são equivalentes a esse do LDR. Por exemplo, o sensor de deslocamento, que pode ser de deslocamento linear ou angular, que são equivalentes do ponto de vista elétrico a um potenciômetro. Eles podem ter alimentação de 5 volts, o sinal vai variar de 0 a 5 volts linearmente, conforme o deslocamento. Então, se a gente conecta algum equipamento, uma máquina aqui, para medir o quanto o trilho está se deslocando, ou uma determinada parte da máquina, a gente consegue fazer a medição e saber em que posição que aquele negócio se encontra. Então, do ponto de vista elétrico, no Arduino, a mesma coisa, ele trabalha simplesmente como se fosse um divisor resistivo. Sensores de força e torque, os sensores FSR, que são utilizados para medir força e torque, são sensores também, do ponto de vista elétrico, são resistores, e aí podem ser utilizados da mesma forma como a gente viu antes. Ou os sensores strain gates, que também são resistores variáveis para medir força e torque, mas strain gates, como eles variam muito menos, né, a variação é muito pequenininha da resistência elétrica, em geral, faz-se, uma conexão do tipo ponte de Winston aqui, para poder maximizar a variação de tensão, e aí coloca-se o Arduino ou qualquer outro microcontrolador conectado aqui na parte central da ponte de Winston para fazer a leitura. Bom, os sensores de medir distância, esses sensores da Sharp são sensores infravermelhos
que podem ser utilizados para medir distância. No caso desse modelo aqui, que está mostrado, ele mede distâncias de 10 até 80 centímetros, com um sinal variando de 1,65 até 2,15 volts. Portanto, pode ser conectado diretamente também ao pino analógico do Arduino. Há vários outros modelos, a Sharp tem. Eu coloquei um link aqui também para a descrição, se vocês quiserem ver. Ele não tem um sinal linear, mas pode ser utilizado com uma tabela para poder fazer medição de distância no seu programa. A conexão dele é direta ao Arduino, como pode ser mostrado aqui também. Recebe 5 volts GND e um dos pinos dele conectado diretamente ao pino de entrada analógica aqui do Arduino. Sensores de aceleração ou inclinação, como acelerômetros, esse modelo ADX-L335 da SparkFun, tem uma tensão de alimentação de 3,3 volts, que você também pode obter direto na placa do Arduino, e mede a aceleração nos 3 eixos do espaço, ou seja, se você quiser medir, tem um robô ou um equipamento que você quer saber se ele está inclinado ou não, ou qual é o grau de vibração dele, você pode utilizar esse sensor para fazer medição, e o sinal de saída dele é um sinal analógico para cada um dos eixos em que ele está medindo a aceleração. Sensores de temperatura também tem vários tipos. Eu não vou detalhar aqui os tipos de sensor de temperatura, mas RTDs, termistores, né, como NTC, PTC, eles também trazem sinais analógicos que podem ser utilizados para conexão direta com o Arduino. E também existe um sensor de temperatura muito interessante, que é o TP35, ou 36 ou 37, que ele gera um sinal com uma escala de 10 mV por grau Celsius. Então, com uma tensão de alimentação de 5 volts. É um sensor não tão preciso, mas muito interessante, justamente por causa da escala, já relacionando direto a tensão com o grau Celsius. Muito bem. O Arduino, como última prática que a gente vai ver aqui, ele também faz comunicação serial. Comunicação serial, ela é simplesmente uma transformação de um sinal numa sequência variável de níveis de tensão, que podem ser interpretados por outro circuito. Bom, comunicação serial, em geral, pode ser de forma síncrona ou assíncrona, e é sempre uma informação enviada bit a bit. Então, nesse caso, na comunicação tipo síncrona, eu tenho uma linha de dados e outra linha que envia o clock. Esse clock simplesmente faz uma marcação para sincronizar os dois microcontroladores, ou o microcontrolador e o computador, ou enfim, os dois sistemas que estão conversando, né? Então, esse clock aqui ele faz uma marcação para que um dos microcontroladores saiba o momento de enviar o dado e o outro saiba o momento de ler o dado. Então, nesse caso, eu estou enviando o dado 100111010. E aí, esse sinal de clock ele marca o momento em que o outro microcontrolador vai fazer a leitura, por exemplo. A comunicação de dados também pode ser assíncrona, em que não existe aquela linha de clock. É bastante comum esse tipo de comunicação. Mas é preciso fazer alguma combinação prévia. Por exemplo, essa combinação prévia precisa definir a velocidade de comunicação, portanto, quanto tempo tem cada um desses bits que está sendo enviado, quanto tempo ele vai levar para trocar de um bit para o outro, né? E ela também marca um sincronismo de início e fim de uma palavra, ou de um conjunto de 8 bits, ou de um número variado de bits, mas, enfim, isso pré-combinado. Bom, aqui eu tenho, então, uma linha que pode ficar sempre em nível alto. Quando eu quiser iniciar a comunicação, o sistema que vai iniciar a comunicação coloca essa linha em nível baixo durante um intervalo equivalente a 1 bit, e depois envia os 8 bits, ou o número combinado de bits, né, até enviar um stop bit, que é colocar a linha em nível alto durante um período mais longo. Bom, desse caso aí eu posso simplesmente enviar zeros e uns, né? Mas para enviar outras informações, que não só zeros e uns, existe uma tabela que se chama tabela ASCII, que é American Standard Code for Information Interchange, que relaciona conjuntos de zeros e uns com os símbolos que a gente usa. Então, apenas para ilustrar, tem uma tabela ASCII colocada aqui, que, por exemplo, se eu quiser enviar um caractere A, o caractere A está aqui, ele é o caractere número 65 em decimal. Portanto,
esse 65 em decimal é convertido para um valor binário, e esse valor binário em decimal é enviado através das sequências de zeros e uns, né, para o outro dispositivo que vai entender isso como caractere A. E qualquer outro caractere dessa tabela que eu queira enviar tem a sua correspondência já em binário. Bom, a maioria das placas do Arduino possui hardware para implementação de comunicação serial em padrões diferentes. A gente viu lá no início, quando eu estava falando da característica de hardware, do USART, do SPI e do TWI, ou, que é Two-Wire Interface, ou a mais conhecida como I2C, né? O protocolo I2C. A gente vai fazer o uso aqui da USART, e no Arduino, o pino digital 0 é o pino de recepção de dados e o pino digital 1 é o pino de transmissão de dados. Se você for conectar algum hardware externo ao Arduino, você vai utilizar esses dois pinos aqui. A gente não vai fazer isso porque a gente vai fazer o uso do hardware que converte serial para USB. Então, já na própria placa do Arduino, esse cabo USB que está conectado aqui já vai fazer a conversão dos sinais que eu mandar para a porta serial e vai fazer o envio desses dados para o computador. Então, a gente vai montar um circuito. Aqui eu tinha pensado num sensor de temperatura, mas a gente vai fazer, ao invés do sensor de temperatura, com o sensor LDR, que é o sensor que eu já tenho montado aqui na placa, mas do ponto de vista elétrico é a mesma coisa, né? A gente simplesmente vai pegar o mesmo sistema que a gente já tinha visto, com o LDR, que é aquele que a gente já tinha montado, né? Só que ao invés de fazer simplesmente acender e apagar o LED, que é o que esse programa aqui ainda está rodando, né, que está fazendo, ó, ele apaga, acende o LED, né? A gente vai modificar esse programa para fazer o envio dos dados para o computador. Então, o que a gente vai fazer, eu vou pegar o mesmo programa que eu já tinha aqui e vou modificá-lo para enviar os dados para o computador. Bom, duas coisas que eu preciso fazer para enviar esses dados para o computador. A primeira é fazer a configuração do Arduino. Então, vou incluir aqui no void setup uma função, que é a função serial.begin, e vou definir a velocidade de comunicação, que eu vou utilizar 9.600 bits por segundo como padrão. Poderia ser diferente aqui, não qualquer número, né, mas enfim, tem várias velocidades possíveis, maiores e menores do que essa. Vou utilizar 9.600. Bom, o que essa função serial.begin faz é inicializar o hardware de comunicação serial do Arduino e configurar já com 9.600 bits por segundo. Ele faz uma comunicação assíncrona, portanto, ele precisa combinar a velocidade de comunicação entre o computador e a placa. Então, eu estou dizendo já que a velocidade que eu quero é 9.600 bits por segundo. E nessa função void loop, o que eu vou fazer aqui é, eu vou pegar depois do if e vou escrever serial.println, esse println que eu estou colocando aqui, serial, println, é uma função que o parâmetro que tiver aqui entre parênteses, ele vai enviar serialmente para o computador. Então eu vou colocar aqui simplesmente um analog read LDR pin. Ou seja, aqui eu nem precisaria fazer isso, poderia guardar numa variável, mas eu vou fazer apenas para deixar bem claro que o que eu estou enviando para o computador, via essa função serial.println, é o resultado da leitura do meu pino analógico onde está ligado o LDR, certo? Bom, vou fazer isso, então o nosso programa continua fazendo a mesma coisa de acender e apagar o LED, mas ele vai também, vou compilar e transferir o programa, né? E já vou colocar ele aqui. Ele vai, além de acender e apagar o LED, ele vai enviar para o computador o valor recebido pela função analog read. Bom, o programa já está funcionando de novo, mas a gente não está vendo qual é o valor. Onde que está esse valor? Bom, para visualizar o valor que está chegando no computador, eu vou fazer o uso de uma função dessa IDE do Arduino, que é o monitor serial. Esse serial monitor aqui, ele simplesmente vai mostrar para a gente um monte de valores aqui na sequência, né? Como eu não coloquei um delay aqui entre uma execução e outra, ele está enviando vários valores, mas o que vocês podem ver é que se eu colocar o meu dedo no
LDR, o valor diminui. Se eu soltar o dedo do LDR, o valor aumenta. E se eu mirar ele um pouquinho mais para a luz, o valor aumenta um pouquinho mais, né? Então, conforme eu vou tapando o LDR, o valor que vai aparecendo ali na tela é um valor diferente. Portanto, o que eu consigo aí é receber no computador os dados desse sensor analógico. Certo? Bom, esse programa vocês também conseguem testar lá no simulador, que está disponível no link que está aí embaixo. Existem outras funções seriais no Arduino para poder ler caracteres. Então, tem a Serial Available, para poder saber se algum caractere foi recebido pelo Arduino vindo do computador ou de outra placa. E a Serial Read, que é para o próprio Arduino fazer a leitura do caractere. Então, também tem um exemplo no link que está colocado aqui embaixo, de um programa um pouco mais completo que faz a comunicação serial do Arduino, né, que eu vou apenas mostrar aqui para vocês muito rapidamente. Ele faz uma comunicação serial um pouco mais complicada, esse programa aqui. Eu já vou transferir ele para a placa, fazendo o upload. Ele faz uma tabuada. Então, nesse programa aqui, o Arduino faz a leitura de caractere recebido do computador, e conforme o caractere que ele está recebido, ele calcula a tabuada através desse for aqui e imprime a tabuada na tela. Então, por exemplo, se a gente abrir o monitor serial aqui, que ainda tem resíduos, né, do meu programa anterior que está rodando, ele aparece aqui, entre com o número. E aí eu entro com o número 4, dou um Enter. O Arduino recebeu esse número 4 e calculou essa tabuada aqui, imprimindo na tela os valores com os resultados. E aí ele fica sempre perguntando, vamos supor que você tenha dificuldade na tabuada de 8, aí bota aqui 8, e o Arduino já calcula isso aqui para você. Obviamente isso aqui é só um exemplo, então vocês podem pegar o exemplo lá no link e tentar entender o programa que está aqui, né? Eu não vou ficar também mais detalhando muito. Bom, a gente já está indo para os finalmente aqui da nossa apresentação, que já durou bastante tempo. Vou mencionar apenas controle de cargas analógicas, a gente não vai fazer esse exemplo aqui, mas também é possível, fazer controle de cargas analógicas utilizando sinais PWM. O que são sinais PWM? São sinais digitais que simulam uma tensão analógica através de uma variação de razão cíclica, ou seja, do tempo relativo de o sinal estar ligado em relação ao tempo total do período do sinal. Então, o sinal PWM, basicamente a ideia é a seguinte: se o sinal estiver ligado mais tempo do que desligado, a tensão média é maior. Se ele estiver desligado mais tempo do que está ligado, a tensão média é menor. Se eu fizer essa ligação, ligar e desligar muito rapidamente, e colocar alguma coisa ali, por exemplo, um LED, o brilho do LED ele vai ficar com um brilho equivalente à tensão média, é como se eu tivesse diminuído a tensão do LED. Então, por exemplo, nesse caso aqui, quando eu tenho 75% do tempo o sinal ligado e 25% do tempo desligado, um sinal PWM de 5 volts vai ter uma tensão média de 3,75 volts. Se tiver metade do tempo ligado, metade desligado, já é de se esperar, a tensão média é de 2,5 volts. Se tiver 20% do tempo ligado e 80% desligado, a tensão média é de 1 volt. Então, naturalmente, se você conectar aqui um LED, um motor, né, a velocidade do motor descer, como ela é proporcional à tensão média, ela vai variar. Você pode controlar o brilho de uma lâmpada, enfim, várias coisas. A maneira de obter isso no Arduino é utilizando a função analog_write. Essa função analog_write, ela gera um sinal PWM num pino, que é o pino correspondente, e esse valor que eu estou passando aqui é um valor que varia de 0 a 255. O PWM no Arduino é um PWM de 8 bits, portanto, a variação aqui é de 0 até 255, desse valor que eu passo como parâmetro, né? Sendo que 0 é 0 volts, 255 equivale aos 5 volts. E a variação entre eles aí é linear. Então, alguns pinos só do Arduino são pinos que conseguem gerar sinais PWM. Eles, em geral, estão marcados e com uma identificação específica em cada placa.
O Arduino Uno, como eu mencionei, ele tem 6 pinos que pode gerar PWM. O Arduino Leonardo um pouquinho mais, o Arduino Mega vários mais, acho que são 14 no total. Mas o PWM gerado por essa função sempre é um PWM com uma frequência de 490 Hz. Bom, como a potência elétrica de uma carga, né, ou de um circuito, ela varia com o quadrado da tensão média, se eu variar a tensão média, eu vou variar a potência. Portanto, eu vario a potência, por exemplo, de uma lâmpada incandescente variando o seu brilho. Certo? Muito bem. Vou mostrar só como um exemplo muito rápido aqui essa prática 5 para vocês. Vou fechar isso aqui e vou fazer o upload do programa que eu já deixei preparado para controle de brilho. Vocês podem ver aqui que simplesmente pega um valor de um sinal analógico, nessa função analog read, guarda na variável chamada sensor, e depois faz um analog write nessa penúltima linha aqui, faz um analog write dessa variável brilho no pino 11. Então eu vou usar o mesmo circuito aqui, eu vou trocar o meu LED que estava ligado no pino 12, vou colocar ele no pino 11, porque o pino 11 tem saída PWM, o pino 12 não tem. Vou gravar esse programa e a gente vai ver que eu consigo controlar o brilho do meu LED através da intensidade luminosa que está chegando no LDR. Então vocês vejam que se eu tapar o LDR, o brilho do LED varia um pouquinho, ficando mais forte quando eu solto o LDR e mais fraco quando eu tapo o LDR, certo? Não sei se dá para ver muito bem aí, mas o que talvez dê para ler um pouco melhor, se a gente abrir o Serial Monitor de novo, como vocês podem notar, eu preparei aqui, pedi para ele enviar via Serial Print o valor do brilho para a tela. Então, se eu tapar o LDR, o brilho diminui, se eu aumentar soltar o LDR, o brilho aumenta, e isso vai ser proporcional à intensidade luminosa que está incidindo aqui no LDR, certo? Muito bem. Como último comentário, uma função adicional que eu usei aqui e não expliquei é essa função map. Essa função map simplesmente faz um mapeamento linear da escala de 0 a 1023 na escala 0 a 255. Por que eu precisei fazer isso? Porque a função analog read retorna um valor entre 0 e 1023. Mas a função analog write para o PWM só pode receber valores entre 0 e 255. O que essa função map faz é simplesmente uma mudança de escala, realmente. Ela pegou o valor entre 0 e 1023 na posição equivalente e colocou na escala de 0 a 255. Uma função bastante útil, portanto. Muito bem, então o que a gente tinha de práticas para ver é isso. Apenas para finalizar a nossa apresentação, eu vou falar um pouquinho sobre como que vocês podem avançar com o Arduino. O Arduino tem vários shields, que são circuitos já prontos, preparados para você adicionar na própria placa. E esse shield aqui é um shield para controle de motores, então ele já tem o hardware todo necessário aqui, uma ponte H e todo o hardware necessário para fazer acionamento de motores elétricos, motores de corrente contínua nesse caso, também dá para funcionar com motor de passo. Esse shield, portanto, ele encaixa certinho em cima do Arduino Uno, ou do Arduino Leonardo, ou do Arduino Mega, enfim. O padrão dos conectores serve para você encaixar circuitos já padronizados também. E aí você pode ligar motores. Não dá para ligar um motor direto no Arduino, porque o Arduino não tem capacidade de corrente suficiente, mas utilizando esse shield, você consegue acionar motores com corrente muito maior. Esse outro shield aqui consegue acionar motores de corrente ainda maior. É um shield do laboratório de garagem, ele consegue trabalhar com motores de até 46 volts e 4 amperes e também liga uma carga resistiva de até 30 amperes. Bom, cuidado porque o shield não vem com dissipador de calor, mas eu desconfio que para chegar nessa corrente aqui você vai precisar de um dissipador de calor bastante parrudo, parafusado aqui no seu L298. Bom, outros shields, um shield de comunicação com a rede Ethernet. Você consegue conectar o seu Arduino na Ethernet com esse shield. Você também consegue fazer comunicação do Arduino via
I2C ou RS485 com outros hardwares. Esse exemplo que eu tenho aqui lá no meu blog, nesses dois links que estão colocados aqui embaixo, você pode encontrar dois exemplos, né? Um para fazer comunicação do Arduino com o NXT, que é um kit da Lego para robótica, né? Você pode ver um exemplo para fazer comunicação via RS485 e outro exemplo para fazer comunicação via I2C. Também dá para fazer comunicação sem fio com o Arduino. Então, também lá no meu blog, eu botei nesse link aqui um passo a passo para você utilizar um hardware de comunicação de rádio de 2.4 GHz para fazer o Arduino enviar dados via essa rede sem fio que eles criam aqui para o computador, né? Ou você pode ligar em outro Arduino também. Também dá para fazer comunicação via Bluetooth. Então, também dá para fazer o Arduino enviar via Bluetooth sinais ou receber comandos via Bluetooth. Tem um exemplo lá com o celular enviando comandos via Bluetooth para o Arduino. Também dá para fazer, e note que o módulo Bluetooth é conectado diretamente aqui nos pinos RX e TX do Arduino. Também dá para fazer para um programa. Você pode utilizar o App Inventor aí, por exemplo, para criar um programa seu mesmo e clicando na tela lá do seu programa, rodando no Android, enviar dados via Bluetooth para o Arduino. O Arduino também permite que você conecte displays. Então, se você quer fazer realmente um sistema embarcado, você pode ter display de LCD, display gráfico ou display de caracteres mesmo, que é mais simples. Eu tenho um exemplo lá no meu blog para a utilização de um display gráfico. O display de caracteres na própria página oficial do Arduino você pode achar. Também dá para utilizar o Arduino junto com o MATLAB. Então, para quem está fazendo engenharia aí, MATLAB é uma ferramenta essencial. Vocês vão aprender em algum momento a utilizar o MATLAB. E dá para usar o Arduino para capturar dados no MATLAB. Então, nesse exemplo que tem lá no meu blog também, você consegue fazer a medição de um sinal analógico, capturar, guardar esses dados no MATLAB e plotar, ou plotar enquanto você está fazendo a medição, também funcionar tipo um osciloscópio, né, um mini osciloscópio, assim, para visualizar o dado que está sendo medido. E aí, portanto, se você está fazendo aula de controle, quer pegar a característica de resposta lá do seu sistema, você pode dar um degrau no sistema e usar o Arduino para fazer a medida e captura desses dados já direto para o MATLAB e etc. Também dá para usar o Arduino com LabVIEW. Nesse link aqui tem a explicação também do passo a passo. Dá para você fazer o seu próprio programa para capturar dados com Arduino. Aqui tem dois exemplos, um feito em Python e o outro feito em Delphi. Esse feito em Python está no link aqui embaixo para capturar os dados direto do Arduino. Esse aqui que foi feito em Delphi foi feito por dois alunos meus de um projeto de iniciação científica, o Gustavo Suin e o Vitor Paganini. Eles fizeram um sistema para capturar até 4 sinais simultaneamente, né, que pode ser visualizado aqui, e também dá para fazer o armazenamento desses dados, dá para comandar sinais digitais de saída lá no próprio Arduino e etc. Bastante interessante o software. Também dá para você montar o seu próprio robô sendo controlado por Arduino. Para quem tiver interesse, tem um passo a passo lá no blog, também nesse link que está aqui embaixo, para montar o robô igual a esse que está mostrado aqui, esse simpático robô aqui do lado. Tem robôs já prontos com Arduino também, ou com placas similares ao Arduino, como são esses dois exemplos que estão aqui. E a própria Arduino já lançou também um robô oficial, que é o robô do Arduino. Tem mais informações aqui lá no blog também, se vocês quiserem saber características sobre o robô do Arduino. Bom, softwares gratuitos, eu utilizei o Fritzen para fazer o desenho dos esquemáticos. A ideia do Arduino, que pode ser obtida aqui no próprio arduino.cc. E o 123D Circuits.io, que é o software que eu usei para fazer a simulação dos circuitos que estão disponíveis aí para vocês. Ele roda direto no navegador, não precisa instalar nada. Como referências eu deixo algumas aí para vocês. E desde já agradeço pela paciência, por ter me aguentado aí mais de 1 hora falando um monte de blá 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 sobre Arduino. Peço mais uma vez que vocês visitem o meu blog, façam uma visita, olhem, tem vários dos exemplos que eu citei aqui, estão lá para fazer utilização do Arduino com bastante coisas, e tem várias coisas de robótica também, para quem tiver interesse. Muito obrigado e até a próxima.